Fala galera, beleza? Então, eu sou o Edson, o seu professor de Sociologia. Nós hoje vamos dar continuidade às aulas de Sociologia Brasileira e vamos falar especificamente sobre a segunda geração dos sociólogos brasileiros. Beleza? Vamos nessa? Bora, moçada! Então, pessoal, falamos agora de Florestan Fernandes, né, da segunda geração, um sociólogo fundamental e importantíssimo para a sociologia brasileira, tá bom? Agora pertencente à segunda geração a partir da década de 60, beleza? Então, olha só. A principal obra aqui que eu estou destacando para vocês de Florestan é a Integração do Negro na Sociedade de Classes, né, de 1965. Essa obra é fundamental porque essa obra vai dar uma importância muito grande ao trabalho do Florestan, sobretudo numa espécie de tentar contradizer, né, tentar discordar das proposições do Gilberto Freire. Né? Então, Florestan vai fazer uma releitura do Caio Prado, do Silvio Romero, do Gilberto Freire, e ele fazendo essa releitura de todos esses filósofos, de todos esses sociólogos, desculpem, ele vai entender ali melhor a formação da sociedade brasileira e vai chegar ao ponto de discordar de Gilberto Freire, tá bom? Por que discordar de Gilberto Freire, né? Vamos ver aqui, ó. Olha só. Florestan Fernandes foi extremamente importante para o desenvolvimento do estudo sociológico no Brasil. Ele sempre se manteve muito comprometido com os estudos de perspectiva teórico-metodológicas, se empenhando na fundamentação da sociologia enquanto ciência. Florestan foi fundamental na discussão sobre as relações étnico-raciais, na formação da sociedade brasileira, discordando de Gilberto Freire ao desconstruir a teoria da democracia racial brasileira, inclusive sendo responsável pela sua designação como mito. Ou seja, Florestan não só vai negar essa ideia de democracia racial que o Freire vai desenhar, como inclusive vai chamá-la de mito. Né? Florestan diz que não há conformidade nas contribuições, né, das diferentes etnias na formação da sociedade brasileira. Não há uma relação igualitária, não há uma relação calma, apaziguada. Muito pelo contrário, segundo Florestan, é uma relação conflituosa, é uma relação de constantes disputas, né, disputas e negações sociais. Florestan é um sociólogo muito importante para a gente entender a relação étnico-social no Brasil. Né? Ele vai se preocupar, por exemplo, em analisar o papel que é delegado ao negro no pós-abolição, por exemplo, na transição da sociedade senhorial, né, agrária, para a sociedade urbano-capitalista, burguesa, que se cria aí no início do século XX. Então ele vai estar verificando essa transição e ele vai identificar que o negro ex-escravo, né, o negro liberto no pós-abolição, ele não está em posição social de prestígio, muito pelo contrário, é relegado ao negro ex-escravo os piores serviços da sociedade, né, as piores camadas. O negro pós-abolição ele encontra muita dificuldade de se inserir nesse meio urbano industrial que se cria no início do século XX. Então, a partir disso, o Florestan está observando que, na verdade, o que se tem é uma exclusão social, né? É uma segregação social baseada na ideia da raça. É uma segregação socio-racial. Ou seja, não existe democracia racial. A democracia racial é um mito. E, portanto, não merece credibilidade. Tá bom? Então ele acaba discordando do Gilberto Freire porque essa miscigenação, ele diz que não foi pacífica, foi conflituosa. Essa miscigenação racial no Brasil ela foi conflituosa. E não levou a nenhuma democracia racial. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário, porque as dinâmicas da nossa sociedade
geraram cada vez mais exclusão social, e essa exclusão social esteve quase sempre refletida na negritude, refletida na população negra, no pós-abolição, tá bom? Então é importante a gente identificar isso e saber fazer essa separação. Então, de acordo com o pensamento aí do Florestan Fernandes, grande Florestan. Beleza? Então, e para a gente fechar aqui a nossa aula de hoje, um pouco de Darcy Ribeiro, né? Falar um pouco do Darcy Ribeiro, que não é muito diferente do Florestan Fernandes. Ele também é um sociólogo que está analisando o contexto de formação do povo brasileiro, e também vai olhar para essas matrizes étnicas na formação do povo brasileiro, né? Ele vai identificar as três matrizes étnicas relatadas lá em Gilberto Freire também, como o branco europeu, o negro africano e o indígena. Mas ele evidencia essas três matrizes étnicas não de forma pacífica, como o Gilberto falou, mas assim muito próximo do que o Florestan também formulou, né? Que é um processo, a contribuição dessas três matrizes étnicas para a formação da identidade cultural brasileira, ela se dá através de um processo de constantes lutas, né? E que é um processo sangrento, digamos assim, tá bom? Olha só aqui no textinho, né? A obra aqui que a gente está destacando é O Povo Brasileiro, de 1995, mas ele tem outras obras, como, por exemplo, O Processo Civilizatório, da década de 60 também, tá bom? Mas a gente está destacando aqui O Povo Brasileiro, de 95. Darcy Ribeiro foi um antropólogo, escritor e político brasileiro que desenvolveu trabalhos fundamentalmente nas áreas de educação, sociologia e antropologia. Sua principal obra, O Povo Brasileiro, traz as características da população brasileira, dando ênfase em sua formação e organização social. Darcy Ribeiro também é conhecido pelas pesquisas desenvolvidas a partir dos aspectos relacionados aos indígenas, com grandes e ricas observações em relatos antropológicos. Assim, como um bom antropólogo, Darcy Ribeiro vai se voltar ao estudo etnográfico das populações indígenas, né? E ele vai fazer um amplo trabalho sobre isso. Inclusive, isso vai fundamentar boa parte das suas defesas sobre a formação da sociedade brasileira. Ele vai mostrar como que, na verdade, muitas vezes as populações indígenas também foram submetidas a um domínio massivo e um domínio sangrento do europeu colonizador, tá bom? Darcy Ribeiro, sobretudo, vai mostrar pra gente como que, na verdade, o processo de construção da identidade brasileira ele ainda está em construção, né? Ele concorda com Florestan quando ele fala que, na verdade, a população negra, e tanto a negra quanto a indígena nesse caso, ela se coloca em constante luta, porque ainda depois da abolição, mesmo depois da abolição e ainda nos tempos de hoje, a população não atingiu sua liberdade plena, nem a população negra e tampouco a população indígena. Então eles são colocados numa posição social em que precisam constantemente lutar pelos seus direitos, tá bom? Precisam estar em constantemente luta por direitos para garantir a exaltação, para garantir a resistência, melhor dizendo, para garantir a resistência dessa população dentro da construção da história do Brasil, tá bom? Da sociedade brasileira. Florestan dialoga com Darcy nesse sentido, né? E o Darcy Ribeiro, ele foi aí político, né? Ele foi ministro, ele ocupou cargos importantes. Ele foi um dos participantes aí, idealizadores da LDB, que é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira, tá bom? Então Florestan teve um papel muito importante na militância, assim como o Florestan, tá bom? Darcy, desculpa. Darcy teve um papel fundamental, assim como o Florestan, na política brasileira, numa tentativa de construir uma educação que pudesse abrigar toda a população, pudesse agregar a todos, uma educação de fato popular, tá bom? Enfim,
Por isso é só, por hoje é só, tá bom? Mas vale a gente destacar aqui ainda essas imagens para a gente exemplificar o que foi falado por Darcy e por Florestan, né? Olha aqui as construções dos papéis sociais, né? Nós temos aqui, ó, a função de gari, né? Uma função aqui ambulante, vendedora, né? Nós temos aqui uma função de babá, todas funções ocupadas por personagens negras, né? Ainda que na antiguidade, ainda que outros tempos remotos, hoje em dia também nós vemos aqui esse mesmo paradigma, né? A gente ainda não conseguiu romper com esse paradigma da racialização da nossa sociedade, né? Nós ainda vivemos uma sociedade segregada, baseada no preconceito racial, tá bom? Numa segregação socio-racial. E isso aqui a gente pode observar através aqui da gravura, da foto de época, que é uma construção histórica, assim como defendeu os sociólogos que trabalhamos, tá bom? Eu trouxe aqui uma charge para a gente perceber essa segregação, né? Uma segregação espacial, né? Aqui nós temos aqui uma imagem de uma comunidade separada aqui por um abismo, né? Do que seria uma comunidade de alta renda, né? Com helicóptero, aqui um prédio com heliporto e aqui uma favela. Então, separadas por um abismo, né? E esse abismo aqui é representado pelo próprio mapa do Brasil. Olha que interessante, né? Como se o Brasil construísse um abismo entre o pobre e o rico, né? Ou seja, falando aí sobre a concentração de propriedade, né? Que é uma coisa que está presente no discurso do Florestan e do Darcy, por exemplo. Aqui nós temos uma outra charge, né? Olha só, te parei porque você parece um ladrão. Olha aí. Mas relaxa, não tem nada a ver com preconceito. Racismo é coisa da sua cabeça. Complicado, né? Complicado. Né? Aqui a gente vê nessa charge um exemplo, um claro exemplo de um estereótipo, né? Ou seja, o estereótipo da marginalização, né? Aquilo que não é bom, aquilo que a sociedade vê com maus olhos, está designado à população negra. Então, olha só, e não é só a população negra, a população indígena também, né? São constantemente marginalizados. A gente consegue ver como um claro exemplo aqui nessa charge, tá bom? Por hoje é só então, pessoal, bons estudos, tá bom? Na próxima aula a gente continua, tá bom? Que aí a gente vai falar da terceira geração de sociólogos, tá bom? Bons estudos, qualquer dúvida, procure a mim, procure os outros professores de sociologia e a gente vai tentar esclarecer vocês, beleza? Grande abraço, pessoal. Tamo junto.